até eu queria saber um pouco mais sobre esses recursos de produção de energia. Foram estudados outros meios de produção sustentável ou apenas foi aplicado o que já é conhecido? Porque existem outras técnicas, né, que não são tão Sim. difundidas. Bem, a gente não partiu para isso porque não tem um histórico, mesmo nas outras estações, né, de outros países na Antártica, de uso é, amplamente difundido de outras modalidades, né? Então, a gente focou realmente no coletor solar, a vácuo, no painel fotovoltaico e no aerogerador, né, Uhum. nas turbinas de aerogeradores. Então, foram esses três sistemas complementares. Pode ter outras formas, por exemplo, geotérmicas, a gente tem, né, uma infinidade de meios aí para Até fazer propriamente o lixo, né, geração. o lixo Biomassa, sim, tem outras formas de fazer geração, sem dúvida. e A lixo é um gente acabou problema lá, né? focando nessas. O lixo ele tem, o descarte é complicado, o lixo reciclável nem tanto, porque ele é embalado, empacotado, né? Ele é classificado, tem uma mini usina de processamento lá de reciclagem. Então esse lixo ele é colocado em fardos e toda vez que o navio vai levar a Operação Antártica no verão, ele recolhe o lixo do ano anterior. Então é um processo que tem sido feito ao longo dos anos, né? E aí Uhum. ele precisa trazer esse lixo para o Brasil para descartar o lixo sólido aqui, o lixo de recicláveis, né? Vamos dizer assim. Já o lixo orgânico, ele precisa ser incinerado. É, é algo que gera um volume grande, não tem como fazer armazenagem lá. Então, periodicamente, eles incineram em caldeira. Inclusive, o lodo de resíduo da parte de esgoto também é uma massa que é incinerada. Né? Ela precisa ser incinerada. Ainda faltam desenvolver novas tecnologias para que possa servir a um lugar tão diferente assim, né? Desenvolver um É, pouco mais. uma parte você poderia até fazer compostagem, por exemplo, só que você tem que manter aquecido, a composteira precisa ficar aquecida. Então, aí você teria que ter um consumo de energia de climatização para aquecer o lixo, para poder fazer a compostagem em si. Né? E de qualquer maneira, a compostagem ela gera adubo, gera resíduo sólido. Então, é uma coisa que a gente não foi muito a fundo nesse sentido. Tá? Então, essa é um campo aberto lá ainda para se E quais são pesquisar, os. investigar. Ai, isso é para o futuro, né? É, De agora em diante, muita coisa pode ser implantada, né? Até a própria energia renovável pode se aumentar o parque de aerogeradores. Você tem uma série de possibilidades agora. uhum. As soluções inovadoras que foram tomadas, assim, eu digo, as construções inteligentes, da arquitetura inteligente, né? O que foi adotado disso nessa nova estação? Essa é uma parte que a engenharia trabalha muito, né? Que é a automação dos edifícios, né? Quando a gente fala em edifício inteligente, é um edifício que quase que com a programação do sistema de computadores que faz a gestão do edifício, você consegue ter os balanços energéticos, né? Ter elementos ali que te permitem controlar o edifício como se fosse um equipamento eletrônico, quase, né? Como se fosse uma máquina, realmente. Então, o pessoal da engenharia trabalhou muito nesse sentido. Assim. O edifício tem bastante automação, tem um alto grau de automação, e dá para dizer que todos esses sistemas que a gente estava falando, de geração de energia, de aquecimento, de iluminação do edifício, todos eles estão dentro de uma matriz, que é um sistema computacional que você consegue ligar e desligar, aumentar e diminuir consumo, regular temperaturas, regular luminosidade dos ambientes, enfim. Nesse sentido, o edifício é bem avançado. Né? Uhum. Mas não é nada muito diferente que a gente tem num grau de automação num edifício aqui no Brasil, por exemplo. Um edifício com alta tecnologia aqui vai responder também adequadamente às necessidades. Né? Eu vi que tem alguns projetos que também concorreram junto com vocês, que inclusive são muito futuristas, assim, muito. Trabalha até com a questão do Orson Welles, parece. Chega a ser bem inesperado, né? Então, qual Uhum. foi a inspiração de vocês? Na verdade, assim, a maneira como o Estúdio 41 trabalha é uma maneira muito
A gente faz uma pesquisa de referenciais históricos até, de ocupação em situações semelhantes. Então, no caso da Estação Ferraz, foi um pouco disso. A gente olhou para as estações dos outros países que tinham sido construídas nos últimos 10, 15 anos, né? Lá em 2013 ainda. Então, a gente olhou muito para a estação inglesa, para a estação a Rayleigh, né? A última Rayleigh, a estação Juan Carlos, que é da Espanha, a estação Bharat, que é da Índia, né? Que foi construída por uma empresa alemã. A gente acabou estudando muito o projeto da Bharat. E dá para dizer assim, o aspecto futurístico ele tem um pouco a ver com o contexto desses edifícios, porque lá você tem que ter uma aerodinâmica da edificação muito mais eficaz do que aqui no Brasil. Aqui não venta tanto, né? Então, aqui, se o vento aqui chega a 100 quilômetros por hora, lá pode chegar a 200. A gente tem, então, um desempenho aerodinâmico do edifício que é necessário. Então, a própria forma do edifício acaba parecendo um pouco futurista por conta disso, porque o ar precisa passar por baixo, por cima. A gente tenta evitar muitas superfícies verticais que sejam obstáculos, né? Tem o design da edificação em si, ele segue algumas regras que às vezes vêm da física, vêm da engenharia, né? Justamente a questão da aerodinâmica. Os materiais, a gente usa muito aço, que é o mais fácil de industrializar, para fabricar, então as paredes são em chapa de aço, com miolo de isolante. E aí, quando você vai juntando essas tecnologias com os requisitos, com a geografia do lugar, você vai dando uma certa forma ao edifício. Então, dá para dizer que ele é resultado disso, um pouco da pesquisa daquilo que já tinha sido feito por outros países lá no lugar, ou em lugares semelhantes, né, na Antártica. Um pouco do desempenho do edifício enquanto requisito aerodinâmico, isso vem da engenharia, né? E um pouco a inserção dele na própria paisagem daquele lugar em específico, que é a Península Keller, que tem já existia uma estação anterior naquele local, então você procura ocupar o mesmo lugar do edifício antigo para ter um impacto menor no meio ambiente. Tem algumas questões que vão se juntando e que o resultado é aquela forma que acontece lá, né? Então ela é menos uma inspiração alegórica, assim, né? Ou menos no nível da fantasia turística e mais consequência de uma série de fatores que transpassam a arquitetura, a geografia, a engenharia, né? Uhum. É mais nesse sentido. E qual que é o diálogo com a identidade brasileira? A gente tem lá uma tentativa de criar locais de convívio, né, das pessoas, locais de reunião, né, que é um pouco o espírito do brasileiro. A ideia ali foi criar espaços generosos nessa área de estar, jantar, perto da cozinha, que é onde as pessoas se encontram a maior parte do tempo. Percebeu que isso era importante. De identidade nacional, eu acho que um pouco daquele azul que a gente tem na fachada externa, que é um azul mais marinho, né? Não é um azul celeste igual a bandeira brasileira, mas ele tem uma... A gente sabia que o edifício ia precisar trabalhar com as cores nacionais de alguma forma. Aquele azul marinho foi o jeito que a gente achou de tentar trazer alguma semelhança com quando a gente fala do país, fala dos símbolos nacionais, aquele azul para a gente é interessante. Eu acho que foi mais isso, assim, no fim das contas, essa identidade ela é muito dada pelas pessoas, né? Pela memória afetiva que as pessoas vão ter de agora em diante quando forem para lá para trabalhar, os cientistas, os marinheiros, né? O pessoal das Forças Armadas, quando for para lá, vai ter uma memória. E isso vai acabar, eu acredito que, com o tempo, ficando no imaginário das pessoas, né? De se reconhecer como uma parte do Brasil da Antártica quando estiverem lá, né? Como a estação, embora você tenha como referência, a tua equipe teve como referência as outras estações, ficou algo muito... Eu senti, assim, até em comparação com as outras concorrentes que eu consegui acessar, algo bem suave, algo bem diferente mesmo, né? Então, muito personalizado, eu acho. E talvez tenha sido isso até que conseguiu, de fato, dar a assinatura, né, do contrato para vocês, assim.
E a impressão que a gente tem é que tem isso, tem uma identidade daquele edifício, que apesar dele usar a referência de estações de outros países, ele tem uma identidade própria, e tem uma força expressiva, que é esse prédio bem horizontal, bem acompanhando a linha da praia, né? Naquele contexto, uma volumetria que, de certa forma, é suave naquele terreno, né? Ela não é agressiva e tal. Então, isso tudo colaborou um pouco para a vitória, pelo que falaram para a gente, pelo que relataram para a gente. Quando você começa a ter uma profissão como arquitetura, você começa a ficar curioso em que lugares que eu vou conseguir participar desse desenvolvimento da arquitetura, da cidade, né? do habitat humano, né? Onde é que eu vou conseguir agir? Não só geograficamente, mas em que campos do conhecimento que eu vou conseguir desempenhar, né? Eu vou conseguir cumprir meu papel. Então, acho que esse da Antártica é uma coisa que, para a gente sempre vai lembrar com bastante carinho, assim, porque é muito inusitado, muito fora do comum. Mesmo você perguntou dessas memórias, das emoções, né? Eu vou me lembrar sempre desse momento de poder visitar lá o edifício em 2019, não tanto por conta da Estação Ferraz em si, que é evidente que para a gente tem um apelo especial, né? Emocional, por ser um trabalho de uma equipe de arquitetos do Estúdio 41 e que a gente desenvolveu com carinho, assim. Mas muito por poder estar num lugar que pouca gente tem o privilégio de estar, né? De chegar lá na Antártica e conhecer aquela paisagem, conhecer aquilo como algo muito diferente da nossa realidade, né, cotidiana. Então, acho que um pouco é isso, gente. Quando a gente desembarcou do barco, assim, que pisou em terra lá, a gente ficou emocionado mesmo de perceber a chance que a gente teve, assim, como profissionais, né? A equipe pôde visitar, foram 5 arquitetos da equipe, de poder desenvolver aquele isso lá e ter tido um papel na concepção daquilo, né? Foi bem impactante mesmo, bem Seria um intenso. outro? Se convidarem, né? Ou se tiver outro concurso, talvez a gente acabe se interessando. Hoje em dia, a nossa vida profissional está indo para direções bem diferentes, né? Até porque não é todo dia que a gente tem a chance de fazer projeto lá, né? Mas é evidente que é um lugar que a gente tem curiosidade ainda, né? De conhecer até mais do que a região ali onde está a Estação Brasileira, de conhecer mais ainda o local. É realmente viável criar uma vila, morar na Antártica como uma cidade? Não é inviável, mas aí tem uma questão delicada, que é até ética, né? Que é por que fazer isso, né? A pergunta talvez seja essa: por quê? Porque a gente tem um local em que é um local da vida selvagem, né? Um local em que o ser humano é intruso. E é um dos poucos locais no planeta ainda bastante preservados, pouco acessados. Então, o que já tem sido muito criticado é justamente o turismo, né? Tem bastante turismo, cruzeiros de turismo que vão, visitam, descem, fazem acampamento, trilha. Já é super criticado, questionado por uma série de organizações internacionais a necessidade de se fazer o turismo lá. Mas o turismo ainda é uma atividade que tem um impacto menor do que a permanência de longo prazo. Eu acho que é um debate importante essa questão que você está colocando. Ele é um debate que nas próximas décadas vai ser feito em alto nível, né? Esses 60 países, eles se reúnem periodicamente para fazer reuniões de reavaliação do Tratado Antártico. Na É. época do projeto da estação mesmo, teve uma em Brasília, a gente pôde ir lá apresentar o projeto, então... E como que você imagina que vai estar esse projeto, ou que já não é mais um projeto, já foi executado, né? Daqui 28 anos, que é o tempo que levou de vida da antiga estação. A gente espera que ele resista bem, que ele consiga atravessar bem, dando conta da demanda do Programa Antártico, da demanda da comunidade científica brasileira. O projeto foi pensado para durar no mínimo 100 anos, né? Do ponto de vista construtivo, as técnicas pressupõem uma durabilidade grande, assim.
mas a gente sabe que a tecnologia se transforma, a ciência se transforma, as necessidades da pesquisa científica também. Então, só uma expectativa de que ele consiga atender bem a estadia das pessoas lá nesses próximos 20 anos, que as pessoas se sintam bem, né, se sintam seguras enquanto estiverem usando o edifício. Para ampliações é possível? Para essas mudanças que possam vir a ser necessárias? Não foi pensado para ser ampliado, tá? Você pode construir uma estação satélite, um alojamento remoto ali, né? Um edifício não necessariamente conectado, mas um edifício satélite que se conecte na matriz energética, por exemplo, que use energia da própria, né, do grupo gerador que tem lá, das fotovoltaicas, das eólicas. Você consegue fazer, tem uma certa flexibilidade. É muito difícil conectar puxadinhos, né, nesse edifício. Ele não foi pensado para isso, ele foi pensado para ser uma construção única. Mas a gente tem impressão, e daí tem que pensar até em termos mais amplos mesmo. Na época em que foi feito o concurso, até se discutiu se seria melhor fazer a nova base ali, naquele local onde a antiga existia, ou se já não seria melhor o Brasil construir uma estação de pesquisas no continente antártico mesmo, porque a base atual ela fica numa ilha, né, na ilha do Rei George. É uma pauta que estava em discussão naquela época, por uma série de motivos, preferiram manter ali. Eu tenho a impressão no futuro que, se for necessário ampliar a pesquisa científica brasileira, ela vai acabar acontecendo talvez até em outro local, em outra ilha ou mesmo na Península Antártica, no continente antártico. Então, acontece isso com alguns países, né? Tem países que têm 3, 4, 5 bases em locais diferentes, o que permite que os cientistas tenham contextos diferentes para avaliar, para analisar, para fazer coleta de amostras, etc. Então, fazer a pesquisa de campo num contexto geográfico diferente, você vai ter resultados distintos. Pode ser que caminhe mais para isso, né? Na direção de construir uma estação brasileira num outro local, para complementar a pesquisa do país lá, do que necessariamente para ampliar a estação Ferraz. A demanda é muito das equipes científicas. Essas equipes é que crescem, né, que aumentam ao longo dos anos e acabam demandando mais espaço de alojamento, de laboratório. E muitas vezes vale mais a pena comprar um navio novo para o programa Antártico do que construir uma estação nova ou aumentar a estação existente. Porque o navio quebra-gelo, por exemplo, aumentaria muito a capacidade de alcance da pesquisa científica naquele lugar. E se você constrói um navio quebra-gelo para o Programa Antártico Brasileiro, ele pode ter laboratórios, ele pode, né, ir para outros locais na Antártica. Então, às vezes, vale mais a pena ir numa direção de investimento desse tipo do que necessariamente ampliar o edifício. Perfeito. Muito obrigada. Acho que... Eu agradeço o convite. Espero ter uma outra oportunidade de a gente voltar a conversar. Legal. Em nome do escritório, do Estúdio 41, eu agradeço, em nome de toda a equipe, pela chance de conversar com vocês. Parabéns pelo projeto. Obrigado.